Fala galera, bem-vindos a mais um podcast do Volume 11. Eu sou o João Vilela e hoje temos um convidado de honra, ninguém mais, ninguém menos do que Walter Rodrigues Júnior, alguém do qual eu sou muito fã e que eu venho acompanhando há muito tempo. No YouTube em específico, talvez tenha sido um dos primeiros canais que eu comecei a acompanhar. A questão de você estar morando na Flórida e que por causa dos seus interesses, né, de violão e de guitarra, isso te levou para estudar no EMI, né, na época no GIT, que se chamava Guitar Institute of Technology, e também no Florida International University. Conta um pouquinho aí pro pessoal como é que você foi parar aí e é uma honra estar te recebendo. Então, prazer, João. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com você. Obrigado. Eu tive um professor de violão no Brasil. Eu sou de São Paulo, né? Originalmente de São Paulo. Ele, ele se formou, né? Pela GIT e eu tive um tempo de aulas com ele e tal. E ele sempre pegava materiais, né? Da GIT e falava a respeito e tudo. E assim, eu fiquei encantado, né, com tudo aquilo e tal, e falei, poxa, eu gostaria muito de ir para lá. Aí surgiu a oportunidade e eu fui para lá, eu fiz o AGT entre 89 e 90, né? Naquela época era um ano o curso e assim foi assim maravilhoso, né? Como a gente estava falando, realmente mudou assim a minha perspectiva musical totalmente, né? Foi, assim, um ano maravilhoso, né, na minha vida ali. E depois que eu me formei, esse ano lá, eu voltei para o Brasil por um período curto e depois vim para Miami visitar uns amigos, né, da família. E surgiu a oportunidade de eu fazer uma audição na FIU, que é a Florida International University. Eu fiz essa audição e eles gostaram muito, né, de mim e me deram a bolsa, né, total para fazer ali os 4 anos de universidade. E na época, o trompetista cubano Arturo Sandoval, né, tinha acabado de chegar nos Estados Unidos e ele foi contratado, né, pela FIU. E foi assim uma época assim maravilhosa porque ele já era assim muito famoso, né, por tocar com Dizzy Gillespie e ser assim um virtuoso assim. Um Arturo Sandoval é um em cada century, né? A cada 100 anos, em cada século aparece um Arturo Sandoval. Ele assim não dá nem para explicar, né? Eu convivi muito com ele, né? A gente tocava direto, né, na universidade, fiz também gigs com ele, sim, simplesmente assim um monstro, né? Na música. E foi assim 4 anos muito bons que eu pude tocar na Big Band e em grupos pequenos. A gente viajou muito, a gente tocou festivais de jazz em vários lugares. Sim, foi muito bom. E aí eu fiquei aqui em Miami, né? E tô já aqui há mais de 30 anos. Então, mais da metade da minha vida aqui já, né? E tem sido muito bom, né? Tenho feito um trabalho aqui musical. Não dou mais aulas particulares, né? Por conta das mídias sociais e tudo. Hoje você pode abranger muito mais pessoas, né? Assim, é muito mais acessível também, né, para as pessoas. E trabalho também para a prefeitura, né? Como professor de música, faço vários trabalhos para eles também. E assim, tem sido isso, né? Bastante trabalho aqui no estúdio, gravo também bastante, não só o meu conteúdo, mas para outras pessoas, para companhias, assim, então sempre, Ah, legal. sempre trabalhando muito. Cara, que legal. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da faculdade e do GIT. E também um pouquinho de São Paulo. Como é que era o estudo, o ensino de cada um, as diferenças culturais entre São Paulo e Flórida, coisas que também ao longo do tempo você foi percebendo.
que durante seu aprendizado musical e no violão, na guitarra, você foi mudando um pouquinho a cabeça? Então, a diferença é que na minha época, né, de Brasil, não existia internet, né. Assim, eu não pareço muito velho, mas eu sou eu sou mais velho do que pareço. Pelo menos é o que todo mundo fala, né, eu sou de 67. Então, Eita, deixa eu fazer. Você tá com 56. 56. Caraca, 50, você parece bem mais novo mesmo. 56. Pessoalmente, mais novo ainda, hein. Olha só. Pô, então, naquela época não tinha internet nem nada, então, assim, o seu aprendizado musical era, assim, 100% presencial, né. Então era muito mais, limitado, né, em termos de opções. Então você tinha um professor, se você queria estudar com um professor, você às vezes tinha aquela lista de espera de mais de ano, né, era disco, nem CD naquela época não era, era só vinil. Assim, vídeos era só quando você comprava o VHS, né, o importado, né, para assistir um show. Então era assim, era um outro mundo, né. E foi nesse mundo que eu cresci, né, musicalmente. Então, mas o lado bom desse mundo foi que você desenvolvia o seu ouvido muito mais do que hoje. Não, perdão, assim, eu talvez usei a expressão, não que você desenvolvia mais do que hoje, mas você era forçado Hum. a usar o seu ouvido mais do que hoje, né, porque hoje Ou com tudo seja, que você não tinha você outra opção, né? não tinha opção, né, não tinha opção. Então era discos, era transcrição, era você ir em um show, ver aquele guitarrista que você esperou anos por ver, né, então você ia naquele show por 1, 2 horas e era aquilo e acabou, não tinha como você filmar, não tinha celular, não tinha câmera, então era assim, era um outro mundo. Então isso forçou muito eu a usar, né, desenvolver o meu ouvido, e que me ajudou, assim, muito, muito, né. Naquela época, os meus primeiros discos foram, Hélio Delmiro, assim, mudou a minha concepção também, né, quando escutei Hélio Delmiro tocando. O que mudou minha vida, assim, na área de fingerstyle foi Joe Pass, o disco Virtuoso, né. Aham. Quando eu escutei aquele disco, eu falei: "Pronto, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida, é isso que eu quero fazer". E eu já sempre fui muito ligado à harmonia, né, assim, eu sempre fui apaixonado por harmonizar, pegar uma música e mudar, né, a harmonia e buscar outros caminhos desde pequeno, né. Eu cresci na igreja do meu pai, ele era pastor, comecei a tocar muito cedo, né, 5 anos eu já estava lá com o violão, com a guitarrinha, né. Eh Então, assim, foi um desenvolvimento muito grande, assim, desde pequeno, né. Tive um mentor, ele é conhecido como Betinho Alberto Borges de Barros, ele era um guitarrista, foi conhecido como o introdutor da guitarra rock no Brasil, né, Caramba. décadas, sei lá, de 50, 60, assim, e ele era também um guitarrista de jazz de mão cheia, ele começou a frequentar a igreja do meu pai na época, e se tornou, né, o meu mentor, o meu professor, e ele que me introduziu para esses discos, para esse mundo do jazz, né. Então, assim, foi uma época muito boa. Aham. Fala um pouquinho também sobre a questão de ter aprendido no GIT e fazer um bacharelado numa universidade mais tradicional, as diferenças e também na prática as coisas que você pôde aprender assim na prática. Então, o negócio da GIT é que você é submerso, né, aquilo, né, a música, assim, 24 horas. A escola, né, pelo menos na época que eu fui, não fechava, né, era 24 horas. Então você ia às Ah, não 3, 4. fechava? Que Não, é massa. 24 horas. Você vai lá, você ia 3, 4 horas da manhã, um monte de gente estudando e praticando, e era assim um negócio.
incrível, né? Então, na minha época, pelo menos, tava o Scott Henderson, tava lá vários dias da semana, Joe Diorio, Peter Sprague foi uma influência muito grande para mim, o Peter Sprague. Ele é um dos guitarristas, no meu modo de ver, um dos mais underrated, como é que fala? É, a gente também usa subvalorizado, Subvalorizado. né? É, engraçado que eu, sendo músico, eu não conheço ele. Então, tá aí é o ele, sinal de ele, que ele é underrated mesmo. ele assim, ele simplesmente destrói na música brasileira. Ele é um cara assim, o instrumento dele principal é o violão de nylon, né? Sim, E ele tocou muito tempo com Chick Corea, assim, só pra você ver o nível do cara, né? Assim, é altíssimo. um músico de mão cheia, assim, ele é de San Diego. Aham. E ele estava sempre na JT 2, 3 vezes por semana. Então a gente tinha lá, que chamavam de Open Counseling, né? Era aquela salinha, se durante o dia eles não davam aulas, né? Esses guitarristas mais assim, top e tal. Eles ficavam em salinhas, né? Eles tinham as salas dele, e a gente entrava nas salas, tinha várias cadeiras assim, né? E você, tipo assim, fazia um jam com eles, né? Se você tivesse coragem suficiente, né? Sentado ao lado deles, era sempre com o real book, né? Você tinha o fake book, né? O real book, Uhum. e aí você escolhia uma música, ou eles falavam para você, ó, vamos tocar essa daqui, tipo assim. Então era um negócio extremamente intimidador, né? Porque todo mundo ali te olhando, você sentado do lado de um ídolo, né? Aham, aham. Se você, tipo assim, fizesse feio, assim, você acabava com a sua imagem total, né? Sim, sim. Então era um negócio assim, mas era legal. Tava todo mundo lá para aprender, claro, né? Mas Aham, assim, era bem intimidador. aham. E Te eu. preparava pro e na- mundo, né? A melhor coisa é quando os desafios estão principalmente num ambiente escolar pra você não precisar ter eles na rua, né? Exato, exato. E assim, na época eu já tocava, né? Assim, na época que eu fui para GT, eu tinha 21 anos, então eu já tinha uma bagagem, né? Uhum, Então, assim, eu conseguia, né, assim, dentro do meu limite, claro, sentar ali, né, e tocar e tal. E, assim, mais uma época de aprendizagem tremenda. Você vê o quanto você não sabe nada, né? é. Você senta ali achando que, né, eu já toco um tempo e tal. Você começa a tocar com esse pessoal, você fala, meu Deus, assim, eu sou nível zero, né? Melhor eu pôr a viola no saco e praticar, né? Então, assim, eu praticava horas e horas, assim. Foi um ano, assim, tipo, 8, 10 horas com o violão na mão, assim, direto praticando, né? Tocando. Então, Sim. assim, mudou, né? Assim, elevou, né, meu patamar, assim, tremendamente, né? Porque não adianta, né? Sem prática e sem você ter a referência, né? Daquilo que você quer um dia atingir. Então, assim, a disciplina é um negócio, assim, fundamental, né? Tem Hum, aqueles músicos que têm o talento natural, que com a disciplina chega, né, ao nível mais rápido, claro, né? Porque ele tem o talento natural. E tem aquele que também não tem aquele talento natural tão grande, mas pela disciplina, né, e pela vontade também chega ali. Então, eu acho que assim, a disciplina é fundamental, né? uhum, Então, assim, na GIT foi um ano assim de disciplina, de aprendizado, de estudo, assim, submerso. E aí depois eu vim para Miami visitar os amigos da família e ganhei essa bolsa, né, na FIU, que é a Florida International University. E foi quando eu tive a oportunidade ali de tocar, né, com o Arthur Sandoval e tocar na Big Band, fazer vários festivais de jazz e muita coisa mais teórica, né? Aí na universidade entra a história da música, é, né? entendi. Contraponto, você tem que ter aulas de piano, cantar no coro, é um pacote completo, né? Na universidade. Mas Sim. o meu foco
foi jazz, né? Tanto é que eu me formei em bacharel, meu diploma foi de jazz performance. Aí, para eu depois poder dar aula e trabalhar, tipo, né, que nem eu mencionei, eu trabalho também para a prefeitura e tudo, aí eu tive que voltar fazer os education classes, as classes de educação musical que são obrigatórias, né, para você tirar a licença. Aí eu tirei a licença, né, de professor mesmo, licenciado, para poder, né, fazer certos tipos de trabalho. Mas essa foi assim a diferença entre a GT e a FIU, né? A FIU foi Sim, mais um negócio assim mais teórico na parte acadêmica sim. e também tive assim a grande bênção de poder, né, ter tido essa oportunidade de tocar com vários músicos ali que as universidades aqui eles convidam assim direto, né? Músicos assim linha 10, né, assim, top para vir participar, né, da workshops. Então eles vinham, né, tipo Ira Sullivan veio várias vezes, Paquito de Rivera, assim, you name it, assim Aham. várias músicas era direto, né, o ano inteiro assim, né, e a gente sempre tocando com eles, acompanhando eles e então foi assim a parte prática assim tipo assim, tudo que eu aprendi, né, e desenvolvi na GT, eu pude pôr em prática depois ali na FIU. Então casou um negócio bem Aham. legal para mim. Legal, legal. Foram ensinos complementares, né, assim, em Exato. muitas maneiras. Você falou do próprio Arturo Sandoval, como é que é a relação com ele, tanto como pessoa quanto profissionalmente tocando na Big Band? No caso, ele era algum tipo de professor da matéria de Big Band ou mais um orientador, mais uma... Qual que era a interação de vocês? Ele era tipo assim um guest Aham, professor, né? Assim, ele não tinha uma aula, você não entrava numa sala, ele dava aula, né? E assim, porque ele sempre estava em tour, né? Então, assim, tipo, ele ficava um mês na universidade tocando e fazendo workshops e tudo. Aí depois ficava um mês, né, em tour. Aí depois voltava, aí depois saía mais 2 semanas, voltava. Então, assim, ele era um professor, assim, tipo, não sei a expressão. temporário, assim. Não, não seria É, temporário, mas que não era quem tava lá oficialmente o tempo todo. Eu sei o que você quer dizer, né? Não, Assim. exatamente, exato. Tipo assim, as universidades fazem muito isso, né? Eles pegam esses músicos e têm eles como parte do faculty, né? Do Do, corpo de professores, né? Da universidade, justamente para trazer alunos, né? aham. Então, foi o caso da Universidade de Miami, né? Quando o Pat Metheny estava lá, né? Sim. Pat Metheny entrou como estudante, mas que nunca foi estudante, foi mais professor, né? E pelo nome dele, claro, a Universidade de Miami trazia assim guitarristas a rodo, né? Sim. Sim. E assim isso acontece, né? Até hoje, em todas as universidades aqui eles pegam artistas de renome que não vão estar ali todo dia ensinando, mas que você vai ter um contato com eles, né? Sim. Então ele como músico, assim, é um virtuoso assim como poucos que eu já vi na minha vida, né? A gente vê às vezes ele tocando trompete e tal, mas ele é assim um músico assim no trompete não tem nem o que falar, né? Assim, o virtuosismo dele é uma coisa. Agora ele como músico é também tipo, é um a cada geração que aparece, sabe? Assim, é desse nível. Ele é um Sim. percussionista, baterista de mão cheia. Ele tem um CD gravado de piano solo. Ele tocando piano assim arrasa. Assim, é um monstro, é um monstro. É uma Caramba. pessoa super legal, assim, sabe? Super de boa. Aham. Assim, eu convivi bastante com ele, né? Por conta da universidade. A gente fiz algumas gigs com ele também. Uhum. E sempre a universidade estava tocando, a Big Band sempre tocando com ele, né? A gente viajava também com a Big Band. E foi uma época muito legal, assim. Eu aprendi muito, muito com ele.
sim. E o fato dele ser uma pessoa super competente em vários quesitos que nem você falou, ele tinha demandas específicas, ele tinha preferências, assim, de como ele queria que as coisas acontecessem? Então, é, ele é uma pessoa, tipo assim, a gente tinha, vamos supor, ia fazer um show com ele, né? Então, ele mandava as músicas, né, para Big Band. Eu fui guitarrista da Big Band durante os 4 anos que eu tive lá. E, tipo assim, ele esperava de você o melhor, né? O melhor. Tipo assim, vamos supor, se eu tivesse lá tocando e, né, pisasse na bola e falava, ó, põe outro guitarrista aí, né? Então, assim, o músico do nível dele, assim, ele espera de você um nível alto, profissional, porque você está numa universidade e músicos aqui de universidade são nível alto, Sim. né? Não é que a pessoa vai entrar na universidade para aprender a tocar o instrumento, não. Aqui, geralmente, a pessoa, o aluno aprende a tocar no middle school, no high school, já está um nível mais alto. E os alunos que entram numa universidade de música já estão no nível alto, né? Tanto é que, tipo assim, várias escolas e tudo contratam alunos de universidade, né, para dar aula, porque sai mais em conta para eles e tem um nível excelente. Então, Sim, assim, sim. a gente recebia as músicas para tal show, eram várias músicas, você tinha que estar, assim, no top do top da sua performance, porque senão o bicho pegava, né? E isso, assim, exigia muito da gente, né? E a gente, assim, Claro. aprendia muito nesse lado, né? Tipo assim, você vai tocar com alguém, você tem que estar preparado, né? Não é tipo assim, vamos pro ensaio, você vai escutando a música no carro, né? Aprendendo a música no carro, esquece. E outra coisa, você tem que ler, né? Hoje, infelizmente, né? Guitarrista, assim, eu diria, até me arrisco a falar, posso ser errado, mas acho que a maioria de guitarristas hoje não lê música, né? Sim, sim. Lê cifra, assim, lê tablatura, né? A tablatura matou para guitarrista, matou com a notação normal de música, né? De Uhum, pentagrama. Mas no mundo real, no mundo real, assim, se você quer ter trabalho, você tem que ler, né? uhum, uhum. Assim, eu nunca fui um leitor bom, né? Assim, à primeira vista, como trompete, esse instrumentos solos, eles lê música que nem a gente lê o jornal, né? Sim, Lê um sim, livro. sim. Eu confesso que é muito mais difícil para o instrumento, a guitarra, é um instrumento assim bem ruim, né, para leitura, porque você tem a mesma nota em 4, 5 lugares. É. Então, assim, confesso, é difícil. Então, eu nunca fui um leitor bom, mas eu tinha que ter pelo menos uma leitura a um nível de, né, dar conta, né, do recado. Porque Entendi. você nunca ia pegar uma partitura na hora ali para você tocar no show, né? Então você pega antes, então você aprende, você tal, mas você tem que ter um nível, né? Então é um negócio que eu sempre falo também para os meus alunos. É legal tocar, é legal pegar o violão, tocar, tal, mas você tem que, né? Você tem que investir um tempo, né, na leitura de notas, de cifras. E a tablatura, para mim, é mais uma referência, né? Assim, pelo menos para mim. Entendi. É mais uma referência. Tipo, às vezes tem uma passagem super difícil, uma passagem com acorde super difícil e tal, que você vê as notas, você olha na tablatura, fica mais fácil, né? Opa, tá aqui, tá nessa casa, nesse frete e tal. Mas é isso, a universidade, assim, te dá o pacote inteiro, né? Assim, Sim, cobre todas essas áreas. sim, sim. Então foi legal, história da música, coisas assim interessantes, né? Que você, de outra maneira, talvez nunca fosse se interessar ou aprender. É. Contraponto, piano, coral, é,
você tem que aprender de tudo, né? Para tirar a sua licença, né? Então eu tive que tocar violino, flauta, tudo, Ah, piano, pra você poder dar aula um cantar. pouquinho de cada instrumento, você tinha que saber se virar ali, né? Sim, você tem que ter uma noção pelo menos básica, né? Então, assim, eu gostei muito da flauta, tanto é que tem alguns vídeos no YouTube que aqueles multi-tracks, né, que eu faço com vários, Sim, são 10 Walters tocando junto, né? sim, sim. Tem uns que eu toco a flauta também, né, fazendo tipo, alguma linha melódica e tal. Então é legal, né, você ter esse leque, né, abranger um pouco o leque, né? Eu toco um pouco de bateria também. Então, assim, é legal, porque quando você vai arranjar, você, né, tem essa noção, né? Eu tive que fazer alguns arranjos para Big Band. Na época, não existia o PC, né, computador, Sim. estava surgindo na época, né? A gente está falando de 1992, foi quando eu comecei a universidade. Você contava na mão quem tinha computador em casa Aham. e menos ainda quem tinha computador com Finale, porque o Finale foi o primeiro, né? O primeiro software a sair. Acho que foi antes do Sibelius, se não me engano. Acho que foi o Sim, Finale. sim. E eu fiz alguns arranjos para Big Band na mão, na grade, com lápis. Então, assim, você imagina, hoje você coloca tudo no Finale, no Sibelius, ou qualquer software que você utiliza, e você vai fazendo arranjo, vai ouvindo, vai voltando. Não, é legal que dobrar o trompete com o trombone, sabe? Tipo assim. Então, Uhum. 5 trompetes, 5 trombones, 5 saxofones, piano, guitarra, bateria, baixo, percussão. Então, assim, aquilo você tinha que ouvir na sua cabeça. Então, tipo assim, imagina, você fazia grade para 20 instrumentos, depois copiar cada instrumento separado para você dar as partes, né, para os instrumentos, transpor, né? Porque você tem que Cara, transpor para o trompete, você tem que transpor para o nossa. saxofone, sem ouvir aquilo, né? Assim, ouvindo então e fazendo tudo no violão. Então, assim, foi uma escola, assim, muito legal, né? Porque desenvolveu o meu ouvido, assim, de uma maneira que jamais iria desenvolver, né? Caramba, caramba, pô, É, incrível, incrível. É, se seu ouvido já precisava ser bom, que nem você falou, assim, pra ir transcrevendo e tirando as músicas, pra você passar pros outros instrumentos, os arranjos que você não podia nem ouvir, eu já imagino pois, outro nível, assim, de dificuldade, né? Eu é, não tinha parado pra pois pensar nessa facilidade que a gente tem. Obviamente que pra agilizar as partituras, eu sei que o Musicor da Vida, o Finale, o Sibelius, eles vão fazer com que você possa fazer quantas cópias que você queira com uma agilidade muito grande. Agora, essa questão de você é, ouvir, eu nunca tinha parado para pensar nessa facilidade absurda que a gente tem, né, através desses é, programas. o É, mundo hoje, assim, é totalmente diferente, né, do que era antes. Assim, a facilidade que a gente tem hoje é bom por um lado, né, que você tem o acesso, você tem a facilidade, mas é ruim por outro lado porque você se acomoda muito, né? sim, sim. Aquilo que você falou de que não que necessariamente hoje as pessoas não precisam usar o ouvido, mas se você quisesse tocar antes, numa época pré-internet, você não tinha outra opção, né? Exato. É, sobre essa questão que você falou do processo de arranjo. Quando você vai arranjar, você tem preferências de interpretação, escolhas de acordes e voicings, e se você chega a usar teoria musical, se você chega a ir mais pelo feeling, mais pelo que você imagina que vai ser bom, qual que é a sua abordagem em relação aos arranjos que você faz para os próprios vídeos no YouTube, né, que são chord melodies e fingerstyles assim muito bonitos. Então, essa pergunta é muito frequente para mim. Qual é o meu processo, né? Bom, Aham. primeiro é escolher a música. Eu sempre escolho uma música que fala comigo, entendeu? Que eu ouço, poxa, essa música é legal. Porque hoje na era digital você tem a opção de escolher você tem a opção de escolher um bom material ou você tem a opção de escolher um material que vai vender, né? Eu nunca Entendi. escolhi material que vai vender, né? Eu tive assim a sorte do meu material que eu considero bom,
vender também, né, assim, é uma bênção muito grande, né, assim, para mim. Mas, assim, eu escolho a música, eu escuto aquela música, a versão original, vários dias. Tipo, sabe, eu tô no carro dirigindo, tô escutando aquela música. Em Legal. casa, tô, né, com o meu fone escutando aquela música. Assim, eu escuto a música dormindo, né? Então, aquilo para mim tem que inter, é, Internalizar. internalize, tem que internalizar de uma maneira assim forte a versão original. Então eu pego, escuto essa música, assim, aprendo ela, se tem a letra, a música, também a letra, porque eu quero saber a conexão da música com a letra, né? Por que que aquela parte soou daquele jeito? É porque a letra da música está falando tal coisa Sim. que levou a música a ser daquele jeito. Então, muita gente despreza a letra. Eu acho que a letra assim, é fundamental você aprender a letra para saber o que, que a música está passando, para quando você vai interpretar, arranjar, você passar também aquilo, né? Não adianta você pegar uma música que fala de tristeza porque sua namorada te largou, tá? E você fazer um arranjo que é aquela música assim, um andamento mais rápido, uma coisa mais alegre, não vai fazer sentido, né? Então a letra da música é muito importante. Então eu pego a música original, a letra eu aprendo, escuto bastante, depois que aquilo está dentro de mim, eu pego o violão, tiro a música, né? A gente está falando, né, na minha área, né, do fingerstyle. Eu tiro a música, depois que eu tenho ela, né, debaixo do dedo, na parte harmônica, assim, onde está indo, a melodia, tudo, eu pego um tom, que quase sempre eu transponho a música. Eu geralmente não faço Ah, arranjo no tom original, porque, na verdade, o tom original é por conta do cantor, né, se eu for claro, pensar, claro. por causa do cantor. Então, eu pego um tom que eu acho que vai ser tanto agradável no violão, quanto mais fácil, entre aspas, de explorar opções, tipos de cordas soltas, harmônicos que podem entrar na música. Aham. Então, eu pego essa música e eu começo a trabalhar nela. É um processo longo. Tipo assim, Caramba. eu diria, se a gente for trazer assim, ok, qual que é a média de tempo que você gasta para arranjar uma música? Eu diria assim, uma semana. Eu fico trabalhando uma semana, né? Aí nossa, mas uma semana? Tipo, você não pode arranjar mais? Posso. Tipo assim, em uma hora eu posso fazer um arranjo, entendeu? Mas não vai ser comparável com um Claro. arranjo que eu vou trabalhar uma semana nele, né? Então, tipo, eu trabalho uma semana nele. Depois que eu tenho um arranjo bom, eu sempre falo, né, para as pessoas, meus alunos, deixa o seu ouvido ser o juiz da sua música, né? Quando tá bom para o meu ouvido, quando eu tô satisfeito com aquilo, ok, então agora eu vou praticar, né? Aí eu vou praticar, aí, tipo, pratico por mais alguns dias, até aquilo tá embaixo do meu dedo, né? Até você criar o muscle memory, né? Você criar a Sim. memória Sim. dos seus músculos, né, para tocar, porque que nem a gente estava falando antes, o YouTube ele assim simplesmente revolucionou a maneira com que eu pratico a música, né? Os meus primeiros vídeos eu achava não, tá ótimo. Aí eu ia gravar, tinha que parar, gravar 100 vezes a mesma música até aquele negócio sair perfeito, né? Para mim, agora tá bom. Porque o vídeo você não edita, né? O áudio você edita, o vídeo não dá. Então aquilo assim é, ajudou a minha performance a se tornar muito mais limpa, muito mais precisa, né? Então aí eu me toquei por conta do YouTube o quanto que eu precisava praticar mais. E quando eu fazia minhas gigs e tocava ao vivo, eu não estava me ligando o quanto que, tipo assim, eu errava, assim, aqueles erros que às vezes até quem está ouvindo nem percebe, Sim, mas sim, para você, você sabe que você ali pisou na bola ali, sim. né? Você. E que às vezes são imperfeições, né? Não é necessariamente tocar uma nota errada. Às vezes é você não tocar, talvez, com a dinâmica certa, uns detalhes muito Exato, minuciosos, né? exato. Não é tocar a nota errada, exatamente.
é você fazer a performance da música de uma maneira correta, né? Aham. É uma coisa mais ligada, né, o som mais limpo, você não tá tenso, né? Você relaxar, né? Porque quando você vê aquela luzinha vermelha que tá gravando, não adianta, a gente é humano, né? Aquilo subconscientemente te dá um nervosismo, né? Assim, Sim, a níveis diferentes, claro, tem pessoas que ficam mais nervosas, outras que quase não se alteram, mas queira você queira ou não, aquilo ali vai te atingir, né? sim. Então, assim, a mídia social, assim, principalmente o YouTube, me ajudou muito nisso, né? E eu sei que isso acontece com qualquer um, né? A gente vê um vídeo gravado, pronto, raramente aquilo saiu no primeiro take, né? Raramente aquilo saiu Sim. na hora, né? Os meus vídeos no YouTube, raros são aqueles que eu ligo a câmera, coisa, ok, matou. Não. Às vezes eu nem errei, entre aspas, né? Nem fiz alguma coisa assim que ficasse perceptível, mas para mim não foi legal. Aí eu vou fazer de novo. Eu não ponho nada que para mim não esteja 100% bom, né? Assim, às vezes até o som, né? Deu um chiadinho aqui ou eu tenho um problema, não sei se é problema, mas Ah, depende de onde eu vou tocar, o meu pulso aqui ele estala às vezes, né? Faz aquele tac. E às vezes eu tô gravando com o microfone, a música tá assim perfeita ali no finalzinho, vou fazer aquele acorde, faz tac, estala e o microfone pega aquele tac, que não dá para você tirar, tem que refazer de novo. Então, caramba. assim, são várias coisas, né? Assim, que Não, a gente você tem, né? falou isso, eu me identifico porque eu também tenho isso. Aí eu falei, caraca, eu nunca parei pra pensar. Justamente por eu tocar guitarra, né? Então pode ter esse ruído externo, você pode estar gravando num ambiente super barulhento que não importa, tá indo direto na placa. Caraca, eu nunca parei pra pensar nisso. É verdade. E eu gravo, a maioria das minhas gravações são com microfone, né? Conta do Aham, violão. aham, E, assim, o meu estúdio aqui tem um bom isolamento e tal, mas não é isolamento de estúdio profissional, né? claro. E a gente tem uma cachorra, a gente tem uma Yorkshire, né? Aham. E York late muito, você sabe, né? E às vezes eu tô gravando, aí chega ali no finzinho, ela chega aqui na porta do estúdio, dá aquela latida, destrói tudo. Às vezes eu falo para minha esposa, ó, eu tenho que gravar, isso aqui não dá, não pode ter Tira a latido. cachorrinha daqui. Aí ela sai, leva a cachorrinha para andar, ou vai para cima né, na casa, vai pro quarto com ela, faz alguma coisa, porque. Então, assim. Mas é isso, é a vida do músico que grava em casa, né? É. Principalmente com microfone. Quando você pluga, não tem problema, né? Quando eu gravo com o meu Godin, né? Aham. Mas acho que a maioria dos meus vídeos, principalmente os mais antigos, estão todos com o Godin. Ah, é uma maravilha, né? Eu plugo e tal. Pode cair a casa que não tem problema. Sim, sim, sim. E eu acho interessante essa questão de violão de som e linha, porque, em um geral, eu até diria que. Acho que. Não sei se a pronúncia é Godin ou Godin, eu já ouvi o pessoal falando das duas, mas de qualquer maneira eu falo Godin, né? Que eu me acostumei. É, Mas. Godin. É Godin, né? É, som de microfone, som de violão e linha, eu quase nunca gosto. O pessoal fala que tem aquele som de plástico, mas o Godin em específico ele tem uma sonoridade diferente, né? Você tem alguma coisa assim que em específico você tem pra falar sobre o som desse modelo de violão em específico? Porque eu já fiz algumas gravações que chega bem cheio o som e às vezes você não acredita, porque é aquele violão magrinho, né? E a qualidade Aham. é muito alta. É, o negócio de violão plugado, principalmente nylon, acontece, claro, com o de aço, com qualquer violão acústico, né? Aham. Mas principalmente o de nylon, a captação, até hoje, assim, é um desafio, né? Assim, no caso do Godin, ele soa como um violão plugado, não tem jeito. Sim. Mas o que eu faço para ele pelo menos ter um timbre assim
um timbre mais agradável, sem ser aquele som de plástico, né? Que geralmente violão de nylon tem quando é plugado. Eu tiro muito na mão, no dedo. Ah, A equalização sempre flat, eu raramente eu mexo na equalização, mas eu tenho um toque muito leve, tanto na mão esquerda quanto na direita. hum, E eu até tenho alguns posts no meu Patreon sobre como eu consigo fazer o timbre do Godin ou dos outros violões soarem assim agradáveis, né? Mesmo quando plugado. É uma combinação da unha, do shape da sua unha, com o toque na corda. Então, assim, entendi. tipo assim, eu dou vários exemplos, né, o ângulo que você Ataca a corda, né? ataca a corda muda totalmente se você ataca, né, 90 graus, né, como assim, se você vira um pouco ela, o shape da sua unha, assim, é uma combinação, assim, altera o timbre, assim, 1000 vezes mais do que a própria captação do violão. Entendi. É uma combinação. Caramba. Mas, no meu caso, o meu eu plugo na interface de áudio. Eu tenho um Apollo, antes eu usava um M-Box, assim, não, essa Focusrite? a Apollo, né? Assim, Ah, Paulo. tem, Ah, claro, os conversores dela são bem melhores, tal. Você percebe na clareza do som. Mas assim, não muda assim o timbre, tipo assim, uau, deixa eu mudar a minha interface porque vai mudar o timbre. Não, não. entendi, entendi. É interessante porque realmente você se adapta a esse jeito de tocar para que soe menos plástico, só que a própria maneira que você vai ferir a nota, né, o ângulo, a unha, você vai usar um pouquinho, tudo isso influencia muito mais do que se é simplesmente em linha ou em linha com o microfonado, fazer um blend dos dois, né? São coisas que o pessoal não fala com tanta frequência. E desses modelos assim, em termos de cordas, em termos de. A própria entonação, né, do violão tem muito disso. A questão de você poder usar violões mais modernos, que nem o Lava, por exemplo, ou voltado para o clássico, aqueles sons de violão mais cheio mesmo, de sala de concerto. Para você, como são essas decisões em relação a como que você vai gravar? Depende tudo da música, né? Às vezes eu faço trabalhos, né, para outras pessoas, que eu faço o tracking do violão aqui. É, Depende muito do estilo da música. Eu podendo gravar o violão sempre microfonado, eu sempre opto por microfonar, porque é incomparável, né? Sim, É tudo. Você pega o som do seu dedo batendo na corda, exato. você pega, né, toda a ambiência, né, como se você estivesse ali ao vivo, né, escutando. Uhum, Então, eu acho que. Mas para cada trabalho é de um jeito, né? Você tem que escolher o timbre. É importante você ter, que nem no meu caso, que eu faço também trabalhos aqui no estúdio, eu tenho vários tipos de violão, vários timbres, mesmo guitarra, tem vários tipos de guitarra. Para cada trabalho é um timbre, né? uhum, Mas o meu pessoal é gravar o violão mesmo, aham, microfonado. aham, E voltando ao assunto do timbre, você vê, né? Por exemplo, o Toninho Horta, ele não tem unha, né? Ele toca totalmente sem unha. E você vê aquele timbre assim gostoso, né? Você até escuta o dedo dele raspando ali na corda sem a unha, né? Então é um timbre lindo. aham, Você vê como muda, né? aham, Então, assim, cada coisa. Que, né, às vezes eu tenho que gravar baixo, né? Em alguns trackings, alguma coisa. sim, Ou mesmo para mim aqui. Eu não, como eu tenho unha, minha unha não é grande, né? Assim, um tamanho médio, assim, diria normal de um violonista. sim, Eu tenho uma luva que eu coloco para tocar o baixo, porque senão a unha vai pegar na corda do baixo. E unha
em corda de baixo é um no, no, Aham, aham. não dá certo, né? Então, também eu uso essa luva, porque aí não vai pegar na minha unha e soa mais ou menos como se fosse o meu dedo tocando, né? Então é muito importante. O jeito que você toca na corda, assim, é fundamental. Aham, aham. Tá ouvindo, audiófilos e gear nerds, né? O pessoal aí dos equipamentos. Tem muito mais. É porque é engraçado, é importante, né? Ah, que tipo, sei lá, vou colocar um reverb depois. Que tipo de reverb que eu vou colocar? Se eu for colocar um reverb mais curto, um mais longo, se eu for colocar algum tipo de delay, slapback, tudo isso óbvio que faz diferença, mas o som, na sua origem, ele já tem que soar bem, né? Porque senão você vai estar só tentando mascarar alguma coisa que não soa bem. Tipo, Exato. eu acho muito mais interessante, por mais que eu sei que é popular aquilo que você falou, a mistura entre o que é de coração e, digamos assim, o que é popular. Eu posso muito bem fazer vários e vários vídeos falando sobre equipamentos e que um equipamento vai te transformar em um músico 10 vezes melhor. Só isso é o popular, né? Isso é o mercadológico. A gente sabe que as pessoas ou acreditam ou querem acreditar nesse tipo de conversa para achar que tem atalhos. Só que algo muito menos popular, que nem você falou, como o jeito de tocar, os detalhes assim de tudo isso eu acho muito mais interessante, né? Acho muito mais é, precioso você saber afinar bem seu instrumento, deixar ele muito bem entonado, tocar de um Uhum. jeito que vai fazer com que a sonoridade dele chegue, do que tocar ele marromeno e tentar mascarar isso depois, assim. Principalmente se que nem os pedais, os efeitos, tudo, eles mascaram também, né? Porque acaba saindo Sim, uma grande parte do som processado, né? exato. No meu caso, assim, eu raramente uso pedal, né? Uma vez perguntaram para mim, quantos que pedais você usa? Eu falei, eu uso dois pedais, o acelerador e o breque, quando eu dirijo. Assim, Essa é o... boa. E talvez se eu mas não, tiver, e talvez se eu tiver numa situação diferente eu usar a embreagem também, né, tipo? exato, três, né? Três pedais. Mas não, o que eu uso mais quando eu toco, né, gigs e tal, faço algum show, 99% das vezes eu toco sozinho, né, sempre fingerstyle, sozinho eu toco. Eu uso um pedal de looper, eu gosto muito de um que chama a Boomerang, é um pedal assim fantástico, os conversores dele são incríveis, assim, o som o jeito que entra, sai. Uhum. E ele não grava, assim, é estritamente para live, né, para performance live. Sim, Então, às vezes em algumas músicas, né, às vezes eu faço algum loop assim e exploro, né, alguns solos ou mesmo é, faço harmonias em outras regiões, né, fazer aquele lance legal de você misturar harmonias em diferentes pontos do braço, né, no violão fica bem legal. sim. Então eu uso às vezes o looper, uso também um pedal que chama freeze. Ele é que nem um sustain de piano, né? Você toca o acorde, aí você segura, ele continua aquele som, né? Legal. Às vezes no final de algumas músicas que eu dou aquele acorde final, eu dou o acorde final, eu seguro aquele acorde e tipo, faço algumas linhas melódicas em cima assim. Aí tiro, aí ele fade out, né? Ele some o som. Que Fica um negócio legal. bem, fica um negócio bem legal. E reverber eu não uso também pedal porque eu tenho no amplificador, então do amplificador vai para geralmente para o som da casa, né? Sim. Eu uso aquele AR, né? O AR Classic, aquele pequenininho. Aham. Fantástico, fantástico. Eu tenho o Classic, que é próprio para nylon. Ah, tem isso E também dele ser próprio? Não sabia. ele é próprio pro nylon. Você também eu toco com o de aço também, é fantástico. Mas pro nylon, assim, nossa, é fantástico, muito bom. Uhum, É uhum. basicamente isso. Tipo assim, para eu ir Detalhes, para né, assim. gigs,
Uhum. Eu viajo leve, né? I travel light. É só o violão, ficadorzinho, mais nada. Aham, aham. Não, e querendo ou não, tem que ser assim pra ser prático, assim, para se tornar viável, porque nesse papo de gear, né, de equipamento, de audiófilo, se você fala, pô, eu gosto de usar um pouquinho desse pedal, um pouquinho daquele outro, misturar aquele amplificador com aquele gabinete, e se eu conseguir, aí caraca, quando você vai ver como é que isso vai se tornar realidade, a menos que você esteja, que aí sim eu concordo, né, só nessa situação específica, você esteja no estúdio super bem equipado, em que os equipamentos já estão lá, ou que você vai trazer algo seu, mas que vai estar registrado assim para a eternidade, né? Aquele álbum, aquele single que seja, que você vai gravar para ter o melhor som possível e que as pessoas vão ouvir várias e várias vezes. Se o propósito é ser, querendo ou não, que nem com seus vídeos no YouTube, um pouco mais voltado para não necessariamente entretenimento, mas, pô, tá no YouTube e as pessoas vão assistir, vão ouvir só pra prazer, sabe? Pra colocar ali de lado enquanto elas fazem uma atividade durante o dia, né? A proposta, querendo ou não, é diferente. Então, se você fosse um incrível audiófilo que vai postar, que nem as pessoas postam álbuns, uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada ano, você não tinha canal no YouTube, né? Tipo, as pessoas não iam perceber a sua consistência, não iam perceber sua sonoridade que o YouTube exige, né? Exato, É, exato. E é isso também, né? YouTube, ele ajudou muito o músico, né, a ser tipo assim, one man operation, né? Você faz de sim. tudo. Então, o músico hoje, ele é técnico de som, ele faz a filmagem, ele faz a mixagem, faz a edição, ele faz a própria propaganda dele. Então, hoje o músico, ele tem que, né? Ele é um influencer, ele tem que fazer de tudo, né? Não adianta hoje você só tocar o instrumento. Se você não tem o pacote inteiro, você some, né? Porque hoje, sem a mídia social, o músico não aparece, né? É, Não é que nem antes, que era só shows, né? Você tinha que tocar com gente conhecida para você ficar conhecido. sim, Então, hoje é diferente, né? sim, Hoje sim. qualquer um que faz coisa de qualidade, infelizmente, às vezes, né, até de baixa qualidade, às vezes até agrada mais. A gente sabe a realidade, né, da mídia social. Uhum, Mas você tendo um trabalho, né, que nem a gente conversou antes, você tendo aquele foco, né, seguindo sempre aquele foco, tendo a consistência, né, persistência, você chega lá, né? Não é da noite pro dia. O meu canal do YouTube tem mais de 15 anos, né? Sim. Então é um trabalho constante, né? Sempre fazendo, sempre tentando melhorar a qualidade. Então é uma coisa que não é da noite pro dia, né? A não ser que você coloque um negócio que fique viral, assim, da noite pro dia. Se não, é o trabalho mesmo, né? é, é, é. E, Walter, para finalizar aqui nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, como músico, né, onde sua carreira tá no mundo online. Então, que nem você falou, tá há mais de década, daqui a pouco já vai completar 2 décadas exclusivamente no YouTube, mas você também faz muitas gravações e publicações para outros portais, outros sites, tem seu Patreon, que nem você falou, vende suas tablaturas. Então, para você, assim, como é que você se posiciona como músico? E aquela clássica pergunta que todo mundo faz, um músico que quer ter essa relevância, o que que ele tem que fazer para ter sucesso nas redes sociais, assim, na internet? Então, hoje eu tenho o YouTube, né? Que é o canal mais forte. Tenho o meu Instagram também, que tem crescido, né? Assim, bastante. Aliás, é uma coisa interessante, né? A dinâmica do Instagram é muito diferente do YouTube, né? Porque o Instagram é o seu telefone, né? Você está com o seu telefone, ali você já vê. O Instagram é uma coisa muito dinâmica, né? Tanto é que você tem que postar coisas curtas no Instagram, Sim, sim. né? Então, mas é uma plataforma que atinge assim, o público muito mais rápido. Uhum. Então, vamos supor, te dou um exemplo. A mesma postagem que eu faço no YouTube e que eu duplico ela, né, no Instagram. O Instagram, por exemplo, né, vamos supor assim, eu vou fazer um número aqui só para como referência.
depois de 1 hora, vamos supor, aquela postagem no YouTube, eu tenho, sei lá, 1.000 views depois de 1 hora. No Instagram, depois de 1 hora, às vezes eu tenho 10.000. Então é um negócio assim, apesar de eu ter, tipo Uhum. assim, 1/4 de seguidores no Instagram Sim, comparado ao YouTube. sim. Então são plataformas que funcionam totalmente É. diferente. Mas e outra, Walter? Talvez daqui um ano esses 10 mil vão virar 20 mil no Instagram, mas o do YouTube, o mil já virou 100 mil, assim, digamos, né? Ah, Ou também, ou você não sabe, necessariamente. esse negócio da algoritmo, né? Ah, Algoritmo, né? Que fala, sim, algoritmo. sim. É um negócio que não dá para entender, né? Você simplesmente não entende direito, ou pelo menos eu não entendo, porque coisas que eu achava que fosse dar um resultado excelente, às vezes é o pior resultado que eu já tive. Então, assim, É é um desse jeito. negócio assim. É que Infelizmente. nem eu pus há uns anos atrás um vídeo no YouTube de um arranjo que eu fiz para o Fly Me to the Moon. Aquele vídeo ficou viral sem eu entender por quê. Né? Com aquele vídeo eu ganhei assim milhares de subscribers novos no YouTube, milhares, milhares. E o vídeo tem assim, acho que tem mais de 3 milhões de views. É um negócio que não dá para entender. Eu acho que é tipo assim, as pesquisas, né, de pessoas querendo ver Fly Me to the Moon, Exato, uh, exato. não dá para entender, né? Mas assim, esse negócio hoje, o músico ele tem que ser assim tipo que um expert, né, na social media para saber que tipo de vídeo que ele vai pôr em cada plataforma, qual é o tamanho. E que nem eu falei para você, eu nunca quis agradar quem está me vendo. Eu sempre quis fazer aquilo que eu achei que era bom, né, para o meu ouvido. Acho que esse negócio está bom, eu vou pôr, coloco, né? E graças a Deus agrada quem tem visto, né? Mas assim é o tal negócio. Você quer ter views ou você quer fazer um negócio de qualidade, né? Então, mas é uma balança meio perigosa, porque tipo assim, se você só coloca coisas que te agradam, às vezes você perde, né? E você começa assim meio que desaparecer. E você precisa daquilo, né? O músico precisa do público. O músico artista sem público não é artista, né? Uhum, uhum. Então, assim, tem que ter um balanço, né? Você tem que fazer uma coisa que, para mim, em primeiro lugar, tem que me agradar. E eu vou fazer um arranjo que me agrade, que, assim, por sorte, né, também está agradando os outros, mas eu sei que tem coisa que eu vou fazer que só vai agradar a mim, que não vai agradar ao público. E eu não vou postar isso, eu guardo aquilo para mim, né? Então, assim, é um negócio meio perigoso. Então, eu tenho o YouTube, tenho o Instagram, tenho o Patreon. O meu Patreon, no momento, é a única plataforma minha educativa, né? Então, assim, eu não tenho, por enquanto, eu não tenho ainda um curso, né? Eu quero ainda lançar um curso, mas eu não tenho aquele curso comece do zero, chegue até aqui, coisa, né? Então, as minhas aulas no Patreon são, assim, super variadas, né? Eu tenho tutoriais de arranjos meus, então, assim, os arranjos mais pedidos para eu fazer tutoriais eu faço, coloco no Patreon. Não coloco nada que seja assim, que tenha copyrights que eu não tenho direito, né? Tanto é que todas as minhas partituras são todas pelo Music Notes, né? São todas licenciadas, né? Você ganha quase que nada, mas você tem que fazer a coisa da maneira correta, né? Então, tudo que eu tenho aí no mundo digital, tudo legal, né? Todas as minhas músicas que eu gravo estão no Spotify, no iTunes, né? Todas essas plataformas. E o meu Patreon tem tutoriais, tem behind the scenes, coisas que eu gravo aqui no estúdio, assim, super Legal. informal, eu mostro coisas, às vezes como é que eu troco a corda, como é que eu regulo o violão, coisas assim interessantes, né? Às Uhum. vezes um violão que eu acho super legal, assim, que eu quero mostrar, eu mostro.
mini aulas, eu tenho bastante mini aulas, tipo assim, dicas, né? Eu coloquei uma recente agora no Instagram, né? De como você harmonizar usando a terça menor, quando a melodia é a terça menor do acorde menor, coisas assim, dicas práticas que geralmente é difícil você encontrar assim, em livro, né, em Sim, sim. aulas. Então é coisa que você aprende da, da vivência, né? Uhum, Então eu tenho uhum, muita coisa disso no meu Patreon, muita, assim, mini aulas que dão essas dicas. uhum, E por uhum, enquanto, assim, é isso que eu tenho, né? uhum. E vou fazer ainda, pretendo fazer em breve um curso. Até agora só tudo meu em inglês, porque eu morando aqui por tantos anos, eu assim, quando eu comecei, eu achei que, ok, o meu público vai ser mais aqui, né? Então eu Sim, sempre fiz tudo em inglês. E também porque o inglês é a língua que abrange o mundo todo, né? Tipo sim. assim, a pessoa pode não falar inglês, mas ele entende, né? Tem as palavras-chave e tudo. E até um tempo atrás, tudo era praticamente em inglês, né? Livros era tudo em inglês, todo material didático, ele tinha pouca coisa em português, né? É, aham. Então, assim, eu achei que, ok, eu fazendo inglês vai abranger mais. E realmente abrange mais. Mas eu tenho, hoje, eu acho que o meu público, em primeiro lugar, é Estados Unidos, né? Olhando as estatísticas. Segundo, eu acho que é o Brasil. Aham. Então, eu preciso começar a fazer, né, coisas em português. Muita gente me escreve e fala: caramba, não sabia que você era brasileiro, tal, porque sempre que vê, só vê coisa falando em inglês e tudo. Sim, sim. E tem muito na Ásia, assim, é muito forte. Acho que o terceiro lugar é na Ásia, né? Tem muito seguidor. Indonésia, Japão, assim, a Ásia é muito forte. Uhum. Então, mas no momento é isso, né? E agora, respondendo a sua segunda pergunta, o que eu recomendo, né? Aqueles que, ok, Walter, o que você recomenda para eu começar, né? Um canal e tudo tal. Primeiro, eu acho que você tem que fazer uma coisa com o que você tem, né? Então, tipo assim, não acha que Claro. você vai precisar de uma guitarra melhor para fazer começar um trabalho, vai precisar, sabe, de um estúdio legal que você tem, ou você tem, né, um computador legal, Sim, tem sim. uma placa. Não, você não precisa nada disso. Você precisa, o principal é você trabalhar com o que você tem e fazer a coisa bem feita, né? Então, se você vai pôr uma música, tipo assim, tenha certeza de que você vai tocar bem aquela música, né? Faça a coisa bem feita. Dentro do que você tem, faça o melhor, né? Tipo assim, às vezes eu vejo vídeo, pô, o cara toca legal, mas você vê o background assim, tem, sabe, meia usada em cima da mesa do cara, ali aparece o lixo. Tipo assim, tem gente que não liga para isso, ele quer só mesmo a música. Mas, tipo assim, se você quer fazer uma coisa bem feita, tipo, faça bem feito, né? Sim. Faça assim o melhor que você pode. Então, sabe, se é o seu quarto, não tem problema, né? Tipo assim, arruma a cama, se vai aparecer a cama, arruma a cama, sabe? Deixa o negocinho bem feito. Mas o principal é o que você vai postar o conteúdo. E ache uma coisa que é o seu niche, né? O que é o seu o, Nicho. a- o seu nicho, Nicho, aham. nicho, Aham. nicho. O que é o seu nicho, né? Se você gosta de heavy metal, rock, country, o que for, né? Se você quer ensinar, tipo, como é que você strum, como é que você usa a palheta, você acha que você é bom em palhetar, faz vídeo palhetando, mas né, que seja um negócio legal e consistente, né? O próximo vídeo seu, não faz um vídeo mostrando como é que você troca o óleo do seu carro, sabe? Assim, é tipo, Você fala isso né? brincando, mas o pior é que eu conheço gente que faz essas aleatoriedades assim na pós. E obviamente, Aham. geralmente são pessoas que estão começando, né? Então, essa é a minha sugestão, né?
Claro. E a persistência, né? Não faz um vídeo, dois, mas eu só tenho 5 seguidores. Não importa. Cara, eu comecei assim, eu tinha 2 seguidores, sabe? Eu tinha a minha irmã e acho que a minha irmã e a minha mulher, cara, eram os 2 seguidores. Ah, vai fazendo, divulga, sabe? E é tipo assim, o que você fizer no YouTube, faz um Instagram, sabe? Coloca também no Instagram, porque às vezes a pessoa não olha muito o Uhum. YouTube, mas olha o Instagram, Sim, usa os sim, hashtags, sabe? sim. Tagueia pessoas, tagueia companhias, Sim, né? Hoje eu faço muita coisa para companhias, né? sim. Muita companhia me manda violões, equipamentos e muita coisa. Então, assim, às vezes você faz um hashtag, vamos supor, você quer fazer um review de sei lá, um fone da Sony, né? Sei lá, um exemplo. Tagueia a Sony, põe hashtag Sony, sabe? Faz tudo, porque uma hora alguém vai ver, né? Uma hora alguém vai ver. Sim. Então, assim, as pessoas, chega uma hora que as companhias começam a te procurar, né? Trabalho te procura, você não precisa mais procurar o trabalho, eles te É. procuram. E chega num ponto que você até seleciona o que você quer fazer, né? Mas Aham. isso não é da noite para o dia. Então, sabe, persistência e a coisa bem feita. Dentro do que você tem, faça o melhor possível. Assim é sempre o que eu recomendo. Ah, que demais, que demais. Eu tô podendo, claro que numa esfera muito menor, mas eu tô podendo experienciar um pouquinho disso que você falou, porque só depois vai completar agora de mais ou menos um ano, no começo de setembro, se eu não me engano. Então, daqui um mês vai completar um ano de eu ativamente estar no meu canal do YouTube, dando duro e fazendo as coisas bem feitas. E foi só nos últimos mês e meio, mais ou menos, que eu percebo que o algoritmo vem sugerindo bastante meu conteúdo. Então eu percebo Uhum. também que muitas pessoas que eventualmente acessavam o meu canal, ou é porque eu manualmente mandava, olha só, acho que você vai gostar desse vídeo, para amigos, para familiares, que nem você falou. Ou que às vezes a pessoa já me conhecia porque era uma pessoa próxima e falava: Olha, o João tem um canal no YouTube, então eu vou checar. Agora que eu percebo que o algoritmo tá começando a me dar aquela força, finalmente, é que nem você falou, o trabalho começa a vir atrás de mim, né? Ao invés de eu precisar de correr atrás dele. Isso é um aprendizado, assim, essencial para quem pense em longo prazo, né? É um aprendizado, assim, de maturidade mesmo, que a gente vai percebendo isso depois de ter trabalhado bastante, que opa, agora eu não preciso mais correr que nem um louco atrás de todas as oportunidades, né? Faz o Aliás, meu eu certinho. queria Ah, parabenizar pelo seu trabalho, né? obrigado. Pelos artistas que você tem entrevistado, assim, um negócio muito legal, seu trabalho bem profissional, muito legal mesmo, parabéns, assim, tá, nota 10. Pô, nota 11, volume 11, não tô brincando. Volume 11. Exatamente, nota 11. Sempre que alguém fala o 10. Você sabe de onde é que vem esse nome? Eu já falei algumas vezes, mas eu sempre gosto de falar assim pro pessoal que às vezes não... Sabe de onde é que vem esse nome? Não. Já viu aquele. O pessoal chama de mockumentary, né? Tipo uma sátira, um documentário satírico chamado This is Spinal Tap. Aham. Já ouviu? Então, Sim, já ouvi falar. aí tem uma cena que o guitarrista da banda de glam rock, né? Aquele negócio super espalhafatoso. O guitarrista de glam rock vai mostrar os equipamentos dele e ele mostra que o Marshall, todas as knobs vai até o 11, né? Aí chega um cara pra fazer a entrevista, né, pra ver o que que ele tem de equipamento e fala: "Pai, mas por que que seu equipamento vai até o 11?" Aí como ele é meio doido assim das ideias, ele fala: "Não, porque o equipamento de todo mundo não vai só até o 10. O meu vai até o 11, então o meu é um mais alto." Aí ele falou: Uai, mas por que que você só não aumentava o volume do 10 e chamava o 11 de 10 de qualquer jeito? Aí ele demora pra entender e fala, tipo assim: Não, mas o meu vai até o 11. Tipo, como se o cara não tivesse entendido. Sabe? Só que Entendi. foi ele que não entendeu, assim. Aí, Legal. querendo ou não, essa expressão é popularmente usada também, né? Pô, o cara colocou o som no 11, né? Ou bota no Bom, 11, enfim. Claro que tem esse histórico, assim, pra quem quiser entender melhor ainda o nome do canal, vem daí.
Mas o. Aí sempre que alguém fala, eu falei disso, porque sempre que alguém fala, pô, canal nota 10, eu falo, canal nota 11. É isso aí. Legal, Ô, João. Walter, mas muito obrigado pela sua gentileza e com sua presença agora. Se era 10, agora vai pro 11, porque foi muito bom conversar com Obrigado, João. você. A gente podia É. aqui, Ah, sempre, a entrevista sempre acaba sendo curta, né? Porque a gente começa a lembrar de tanta coisa e tal. vixe, Mas espero, assim, que né, seja, assim, de bom uso, né? Informação e tudo. com E que o certeza, pessoal aí que assistir a entrevista aí se sinta mais incentivado, né? com certeza. É, e, e sempre harmonia, eu sempre falo. Harmonia é harmonia. Então, geralmente eu falo pro público, pro convidado, na verdade, deixar as redes sociais. Você falou um pouquinho disso, né? Seguem o Walter no YouTube, no Instagram, tem o Patreon dele. Tudo Walter Rodrigues Júnior, que o pessoal vai te encontrar nessas plataformas. Eu tenho mais tentado assim centralizar em Walter Fingerstyle, né? Walter Fingerstyle. Aham, Então, aham, meu Instagram é Walter Fingerstyle, meu YouTube, né? No slash lá, o arroba Walter Fingerstyle também. O uhum, meu Patreon é Walter Fingerstyle. aham. Então, achei que ficaria mais fácil, né? O Mais primeiro fácil. nome, Walter. Que aqui é engraçado, né? O Rodrigues, 99% de Rodrigues fora do Brasil é com Z, Ah, né? Então, muita gente às vezes não me acha porque digita com Z o entendi. Rodrigues, né? Então, eu falei, não, não vou colocar Rodrigues porque dá muita confusão aqui, né? Saquei. Aqui fora. Pô, mas Aí foi eu uma falei, boa Walter, sacada, né? É, foi uma boa Walter todo sacada. mundo E o sabe. Então, TikTok? tipo assim, então, Ô, eu tenho TikTok também, e o eu fiz um TikTok? TikTok e também Walter Fingerstyle. Perfeito, porque E, aquilo que você falou do Instagram eu acho que é mais verdade ainda no YouTube. Do que, aquilo que você falou no Instagram é mais verdade ainda no TikTok. Quando eu tô com, sei lá, 5 seguidores, às vezes eu posto com as hashtags certas e a postagem tem 5.000 visualizações. Como assim? Isso não faz o menor sentido. Pois é, é engraçado, o TikTok, cada vez que eu abro assim, tem tipo 100 seguidores novos, é um troço assim, é absurdo. Eu comecei faz pouquinho tempo, eu tô com quase acho que Caramba. ah, 9.000 seguidores. Eu falo, caramba, isso daqui é legal, né? E a minha filha mais nova, ela é uma super editora de vídeo, né? Ela tem 14 anos. Ela, sim, ela faz edição, assim, super rápido, incrível as edições que ela faz. Aí ela é a minha manager do TikTok. Tudo que é TikTok, eu só mando o vídeo para ela, falo, faz aí para mim. Ela chega, Que edita e perfeito. tal, e põe no TikTok para mim. Mas é isso, a dinâmica do TikTok é mais rápida ainda do que do Instagram, né? Demais, demais. Mas é isso. YouTube é mais para vídeos mais longos, né? É, é. Tem a sua função também. Uhum, Mas uhum. é isso daí. Então, Caminhando. pô, bom demais. A gente vai ficando por aqui. Vocês também podem me seguir lá no meu Instagram, @vilelavolume11, e se inscrever aqui no canal, que vão ter mais entrevistas tão incríveis quanto essa. Walter, mais uma vez, brigadão pela força, pela conversa que foi muito boa, e até o próximo podcast do Volume 11. Valeu! Prazer enorme. Tchau, tchau.